Ok, bom dia mais uma vez. A gente começou então a gravar esse momento do nosso primeiro bate-papo de hoje. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2022. Algumas informações iniciais também, tá, pessoal? As aulas vão ser gravadas sempre com a data para vocês localizarem. Elas vão ser, como chama? Carregadas, né? Vou fazer o upload para um canal do YouTube. A gente se tornou também um pouco youtuber, né, durante essa pandemia. Então tem um canal do YouTube com todas as aulas que eu ministro. São 2 disciplinas na graduação e uma na pós-graduação. Quem quiser, inclusive, dar uma olhada como é que funciona uma aula de pós-graduação. Tem as aulas também da disciplina optativa. Então acho que isso, né, algumas coisas mais ou menos legais que aconteceram foi essa possibilidade de a gente registrar tudo que a gente fez. Então eu tenho lá os 3 períodos, né? Esse é o 4º, né? Esse é o 4º período online e tá tudo lá gravado. Raiza, você não tá me escutando? O pessoal tá escutando? Deixa eu ver. Então, né, Raiza, alguma coisinha aí na sua caixinha ou no seu fone. O que eu sugiro é você sair e entrar de novo. Vou pôr aqui no site para ela. Isso, Raiza. Bom, vamos lá. Então, continuando aqui. Eu vou falar, antes de me apresentar, também eu vou falar um pouquinho dessa plataforma que talvez vocês já conheçam, né? Essa plataforma da RNP, ela é uma plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é uma instituição vinculada ao Ministério da Educação, vinculada ao governo federal e que foi incentivada aí no começo da pandemia para que os órgãos públicos utilizassem essa plataforma. Então, no meio da pandemia, a Rural fez alguns acordos com a Google Meet, com a Microsoft Teams, conseguiu alguns acessos. E a RNP, essa plataforma, continuou também, ela foi até um pouco melhorada, tem alguns recursos para escrever e etc. Eu comecei a utilizar essa plataforma, hoje eu tenho utilizado bastante o Google Meet também, para reuniões principalmente, mas para as aulas eu acho que ela tem algumas vantagens, tá? Entre elas, a gente consegue carregar arquivos para que a gente passe as aulas sem necessidade de compartilhar a tela. Isso é um pouquinho... isso é bom, porque dá uma dinâmica aqui. Por exemplo, eu já carreguei alguns arquivos aqui para mostrar hoje para vocês, estão vendo? Então isso dá alguma flexibilidade, inclusive para a gente fazer algumas marcações, algumas anotações. Então eu tenho usado aqui a RNP também como um quadro, tá vendo? Para a gente anotar algumas coisas, fazer alguma marcação, destaque. E nas minhas aulas presenciais eu uso bastante o quadro ainda. Faço alguns desenhos, serras, variáveis de corte, maquinários, etc. E aí eu aprendi um pouquinho a fazer isso aqui na RNP, tá? Então eu tenho utilizado dessa forma. Em algum momento, mesmo hoje na aula, eu vou compartilhar a tela para a gente dar uma olhadinha no SIGA e eu mostrar para vocês a sequência dos temas que a gente vai abordar e também os materiais que estão lá disponíveis, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá, já dei esse recado para quem chegou bem cedinho. Se vocês puderem fazer isso, porque daqui a pouco eu vou pedir para vocês darem um alô aqui para mim, tá bom? Então, tentem ficar com acesso acho que vocês veem lá do lado, é aquela bolinha, tentem ficar com o microfonezinho, por enquanto pode ficar desligado, mas não com aquele fonezinho. Aquele fonezinho quer dizer que vocês só vão assistir,
tá bom? Que não vão participar. Então fica essa dica aí, um pedido meu, que vocês sempre quando entrem na plataforma, entrem com a possibilidade de voz e a possibilidade de vídeo, tá bom? Isso, Daniele já tá mudando lá. Não sei se precisa sair e entrar de novo, acho que não, acho que é só clicar lá embaixo e ligar o microfone, ou se não conseguir, sai, entra de novo rapidinho e escolhe aquela opçãozinha com microfone, tá bom? Eu acho que alguns estão no celular, mesmo no celular ela funciona legal. Isso, Daniele, obrigado, isso daí mesmo. Joia, Ingrid também, e se a Renata conseguir, também. Pessoal, vamos lá, nós temos 14 inscritos, temos 8 aqui. Eu mandei um e-mail para vocês, né, para as 3 turmas que eu dou aula. Eu mandei um e-mail anteontem, na terça-feira, e hoje pela manhã foi um aluno que me deu a dica, porque eu nunca trabalhei muito bem ali no Siga, não, mas eu coloquei também o link para as aulas no Siga. Eu pus lá na notícia, então ali no Siga também tem esse link. O link para as aulas, deixa eu ver aqui se não vai funcionar assim. O link para as aulas, eu vou colocar aqui no chat, só um segundinho. Vai ser sempre o mesmo, tá? Então eu não preciso ficar mandando o link. Deixa eu colocar aqui no chat. Então o link para a gente acessar as aulas é sempre esse da minha sala da RNP. Tem ali conferência, web, RNP, e lá no final tem meu nome. Então sempre às quintas-feiras, um pouquinho antes das 9 horas, 5 minutinhos já vai estar aberto aqui. Eu já carrego a aula para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá bom? Tudo bem, né? Já quem quiser fazer pergunta também pode usar o chat, tirar alguma dúvida, mas eu vou tentar falar bastante sobre a disciplina. Bom, vocês sabem, né? Vamos falar um pouquinho disso. Vocês sabem que a Rural pretendia, então, essa semana que a gente está hoje, começou dia 31 de janeiro, a intenção era a volta à presencialidade. A intenção no ano passado dos conselhos, dos administradores, da reitoria, dos representantes, dos departamentos, e acredito muito que a vontade dos professores e dos alunos e alunas, e a minha também, era que a gente estivesse já juntos na Rural, com a possibilidade de aulas presenciais, aulas práticas. Eu saio muito da sala de aula, vou falar isso para vocês. A gente passeia ali pelo nosso laboratório, que tem uma marcenaria, tem um pequeno laboratório de ensaios físico-mecânicos, tem também a gente tem uma serraria, enfim, aí a gente sai bastante da sala de aula e se movimenta ali, né? Então isso obviamente durante as aulas online não foi possível. Bom, e aí o que rolou, pessoal, acho que vocês estão acompanhando isso. O que rolou é que houve já uma prorrogação da questão das aulas online, da não presencialidade, até o dia 7 de março, né? A semana do dia 7 de março, a nossa aula deve ser dia 10, dia 11, alguma coisa assim. Isso é o que está valendo até agora, tá? É o que está valendo até agora. Eu acompanhei em alguns momentos algumas informações essa semana, participei daquela aula inaugural, teve uma fala do reitor, alguma coisa assim, não sei se alguém viu isso, na segunda-feira, mas inclusive a fala do reitor já era convidando a todos a retornar presencialmente na semana do dia 7 de março.
diria para vocês assim, que em off, né, nas nossas reuniões, nossas conversas, nossos grupos de WhatsApp, existe uma sensação que esses 30 dias vão ser pouco tempo para que a gente consiga ter uma situação melhor em relação à nova variante da Covid e a gente retorna. Não sei se alguém aqui mora no alojamento, o pessoal é alojado ou está no alojamento, mas a gente tem, legal, Renan, a gente tem aí, né, mais de 2.000 alunos alojados, né, acho que perto de 3.000 alunos, uma situação difícil, assim, não é uma situação extremamente ruim, mas é uma situação com pouca capacidade de atendimento médico dentro da rural e também em seropédica. Legal, Raiza. Tá me ouvindo agora, Raiza? Melhorou? Beleza. Legal. Então, no alojamento é uma condição, né, de muita proximidade, muito contato. Então, me preocupa, assim, nessas conversas a gente fica preocupado principalmente com essa situação de todo mundo alojado. Algumas situações também da alimentação, no RU, das quentinhas, etc. E não sei se vocês estão acompanhando os últimos noticiários, mas as curvas começaram a crescer novamente, infelizmente. Casos, mortes, etc. Para quem chegou depois, eu passei aí alguns maus bocados de Covid também a semana passada. Embora tenha muito a ver essa questão da não gravidade, né? Graças a Deus, graças às vacinas, etc. Eu estava bem dentro do grupo de risco, aí como eu falei, pressão alta, pré-diabetes, asma, prato cheio para Covid. E os meus sintomas foram leves a médio e foram melhorando com o passar dos dias. E creio que isso foi muito graças à vacina, tá bom? Bom, galerinha, falando da disciplina, né? Eu vou falar da disciplina mais ou menos junto com uma apresentação pessoal, porque desde a minha época de graduação, isso que vocês estão vivendo agora, né? Então acredito, depois vocês contam para mim, que vocês estejam ali entre o 7º, 8º, 9º, 10º período, né? Eu considero assim processamento um começo do final de curso, né? Esse momento, desculpa, não é a disciplina, o momento que vocês estão hoje é assim, vocês estão começando o final do curso, né? Disciplinas mais aplicadas, disciplinas mais técnicas, disciplinas onde eu tinha essa expectativa lá na minha graduação que a gente já começasse a entender melhor o que faz o engenheiro florestal, né? Quais são as minhas opções para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos que seja, mas que eu comece a entender o que a gente pode fazer como profissional, contribuindo aí com a sociedade, contribuindo para um mundo melhor e trabalhando em algum leque de opções aí. E esse leque da tecnologia foi a carreira, foi a área, foi o direcionamento que eu escolhi desde a minha graduação. Então o que vocês estão vendo aqui embaixo são algumas, é uma imagem, né, que eu gosto de colocar porque ela tem bastante coisa embutida nela, tá bom? Bastante técnica, questões relacionadas ao material que a gente vai tratar, questões relacionadas a resíduos, questões relacionadas ao melhor aproveitamento possível do tronco da árvore, tá bom? Então, olhando essa imagem que está na tela de vocês, acho que vocês estão vendo aí meu mouse, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Então a gente observa aí técnicas de processamento para um grande aproveitamento e uma grande conversão, um bom rendimento da conversão ou da transformação da madeira em peças serradas, peças mais regulares e peças que vão ser matéria-prima para uma série de
processos secundários, terciários e produtos de madeira, tá bom? Então tudo isso a gente enxerga nessa tora aí. Outra questão é que a gente já enxerga alguns tipos de resíduos, que é uma área que segue muito junto das técnicas de processamento. A gente tem uma disciplina optativa sobre resíduos de madeira. Quem arrisca aí? Eu gosto de ficar fazendo pergunta, tá? Até para diminuir aqui a minha solidão. Quem arrisca aí no site? Quem está vendo algum tipo de resíduo aí desse processo, que não necessariamente vai se tornar o produto principal? Alguém arrisca aí, por voz ou pelo chat? Vocês estão vendo algum tipo de resíduo nessa imagem? Hein, pessoal? Pode arriscar aí, sem errar. Vamos lá, Bruno. Bruno está digitando. Beleza, muito bem. A minha primeira expectativa era isso daí. A casca. Eu vou falar bastante disso nas aulas, mas eu considero, assim como outros também, estudiosos sobre o assunto, a casca talvez o principal resíduo madeireiro. E aí eu faço uma brincadeira com vocês, mas para a gente registrar, porque eu não considero a casca um resíduo de madeira, porque a casca não é madeira, tá? A casca é floema, casca não é xilema secundário, que caracteriza o que a gente chama tecnicamente de madeira. Então a casca da árvore, todas as árvores têm casca, ou todas as toras, ou todos os troncos, fustes de árvores possuem casca. Ela é um resíduo do processo madeireiro, mas ela não é um resíduo de madeira. Aí vamos ver, já que o Bruno respondeu certinho a primeira questão ali, eu veria aí, ou observo, um segundo resíduo. Alguém arrisca? Que segundo resíduo a gente tem aí, que está aparecendo aí na imagem? Mais difícil, né? Então olha aqui, pessoal, isso daqui talvez você já tenha ouvido falar. Deixa eu usar minhas ferramentas aqui, acho que vocês vão conseguir ver aí. Isso daqui, ó, essa porçãozinha daqui, uma que aparece aqui um pouquinho aqui em cima, é o que a gente chama de costaneira. Estão vendo uma bolinha vermelha aí? Meu mouse, tá? E aqui fiz um desenho aqui, vou fazer de novo. Isso daqui, ó, que a gente observa aqui nas 4 laterais do desdobro primário, é uma peça em meia lua que a gente chama de costaneira. A costaneira, na maior parte dos processos, na grande maioria dos processos, é um resíduo, aí sim é um resíduo de madeira, que muitas vezes é utilizada para energia e que a gente não consegue gerar uma peça serrada. Então aí casca e costaneira são os resíduos que eu apontaria nessa imagem, e todo o restante ali no centro seriam peças úteis, aproveitáveis, serradas. E aí como chegar nisso com uma forma eficiente, através de maquinários, processos, movimentações na madeira, de uma forma sustentável, racional, respeitando o manejo florestal, que é uma coisa que eu trago sempre junto da área de processamento. E aí eu vou tentar convencer vocês que a gente pode utilizar a madeira de forma sustentável e racional. Enfim, como chegar num bom aproveitamento é um dos principais objetivos aí da nossa disciplina, tá bom? Bom, eu não sou muito organizado nessa primeira aula, porque eu faço realmente esse bate-papo com vocês, mas a gente estava falando do calendário, né? Então, antes que alguém pergunte, o que a gente tem para hoje é isso. São 4 semanas, eu acho que são 5 semanas com essa, de aulas online. E eu vou torcer muito para que isso aconteça no começo do mês
mês que vem a gente estaria no laboratório, né, tendo aula presencial. Mas, como eu falei, existe já alguma conversa de que isso tem muita chance de ser prorrogado novamente, né, pessoal? Se alguém quiser falar um pouquinho ou tiver alguma outra informação, fica à vontade, tá bom? Bom, vamos lá. Mais uma vez, deixa eu tentar por aqui em cima. Professor Alexandre Monteiro de Carvalho. Meu nome é professor Alexandre Monteiro de Carvalho. Nós somos 2 Alexandres no nosso departamento e a gente confunde muito. Às vezes entra alguém na minha sala, depois de 15, 20 minutos de conversa, eu falo, não, acho que você está querendo falar com outro Alexandre. E isso acontece também com o meu xará, que é o professor Alexandre Miguel. A gente tem algumas coisas em comum, a gente trabalha em áreas muito próximas, no mesmo departamento, e a gente tem mais ou menos as mesmas iniciais também, Alexandre Monteiro e Alexandre Miguel. Então muitas vezes existe uma confusão assim. E a gente é vizinho de sala também, a sala dele é do lado da minha, então muitas vezes entra no departamento, alguém fala, professor Alexandre está aí o secretário manda, é aqui na sala do lado. Aí ele entra na minha sala e isso já aconteceu mais de uma vez. Aí a pessoa começa a falar, eu estou com a ideia de um projeto de madeira, etc, fazer uma monografia, papapá. Aí depois de 20 minutos de conversa, a gente percebe que a pessoa foi procurar o outro Alexandre, não era a gente. Então, vamos lá, o Alexandre ele é mais anterior a mim na rural, a gente tem 10 anos de diferença. Eu falo, bom, o que tem de diferença pra gente são 10 anos, ele é 10 anos mais velho que eu e acho que uns 10, 12, 13 anos antes de mim na rural também. Mas enfim, são 2 Alexandres lá no DPF, o Monteiro e o Miguel. Vamos lá, Daniele, aí você vai aprender. O Alexandre Miguel, ele dá aquela parte de estruturas de madeira, propriedades físicas e mecânicas de madeira. Não sei se vocês já passaram também pelo Miguel, estruturas, eu acho que é mais ou menos próximas aí, são mais ou menos próximas as disciplinas. Galerinha, eu sou engenheiro florestal, com muito orgulho, apaixonado pela profissão, desde os primeiros momentos que eu tive contato com a engenharia florestal. Isso aconteceu aos poucos, principalmente nos primeiros períodos de graduação. Eu comecei a perceber que tinha sido uma escolha muito acertada, que eu tive alguma sorte também nessa escolha, porque quando eu escolhi a engenharia florestal eu tinha 16 anos, tá? Eu tinha 16 para 17 anos quando eu comecei a pensar no que fazer no vestibular, né? Antigamente era o vestibular. Eu sou lá de São Paulo, e aí com 16 anos eu tinha 2 primos um pouco distantes, que eram formados nessa escola. E eu chamo até hoje isso de escola porque é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, é a ESALQ, é uma faculdade da USP, na cidade de Piracicaba, e eu morava em Valinhos. Eu sou da capital, mas desde os 12 anos minha família mudou para Valinhos, que é perto de Campinas, ali no interior de São Paulo, que é próximo também de Piracicaba, onde eu estudei. Essa imagem ela está um pouquinho sobreposta a uma outra porque ela é um PowerPoint que vai aparecendo e aqui na plataforma não funciona, mas vamos lá, dá para entender. Eu entrei na engenharia florestal, como eu falei para vocês, então com 17 anos, e eu me formei em 1994. Já são 28 anos, acho que, de formado, quase 30 anos de formado. E em nenhum momento, desde o primeiro dia de aula até hoje, quase 30 anos depois, em nenhum momento eu me arrependi dessa
essa opção. E é claro, com todas as dificuldades, hoje os desafios são muito maiores para vocês, estão chegando aí na vida profissional. Aquele momento, quase 30 anos atrás, era um momento de muita oportunidade de emprego, muita oportunidade de trabalho. A gente já sabia que não ia ficar rico, alguns ficaram. Eu tenho um colega, pasmem vocês, não sei se vocês sabem disso, mas um dos donos do iFood, sabe o iFood? Um dos donos do iFood é um engenheiro florestal, formado um ano antes de mim na Exalc. Chama Patrick. Ele era da turma anterior a mim. E ele é um dos donos do iFood. Esse tá rico, porque não foi trabalhar como engenheiro florestal. E conheço mais alguns aí que ganharam muito dinheiro. Mas enfim, mas a minha turma toda da Exalc, muito bem empregada, muitos em concursos públicos. Eu acho que da minha turma professor sou só eu, mas a gente tem dois pesquisadores do Instituto Florestal de São Paulo, alguns diretores de empresa e etc. Então foi uma decisão que eu considero que eu tive muita sorte, porque é uma decisão muito precoce, né? Então quem entrou aí com 16, 17, 18, 19, 16 não, né? 17, 18, 19 anos, até 20 anos, é uma decisão muito precoce, né? Porque a gente vai fazer para o resto da nossa vida. Mas nunca me arrependi disso. Quando eu me formei, em 1994, eu fui trabalhar numa indústria de celulose e papel. Durante a graduação, eu já tinha me decidido para atuar nessa área mais tecnológica do curso. Naquela época, era uma área que, talvez dentre as oportunidades, a gente tinha uma maior chance de emprego e etc. Era essa área de tecnologia. E eu sempre gostei dessa área de tecnologia. Uma segunda opção minha era engenharia civil, engenharia mecânica, alguma coisa assim. Eu tinha uma tendência um pouco mais para exatas. E aí dentro da engenharia florestal sempre me instigou mais as áreas tecnológicas, tá? Aí eu me formei, eu fui contratado antes da formatura, era uma coisa bem legal, das parcerias, oportunidades de estágio que a gente tinha na época lá em São Paulo. E aí eu trabalhei na Votorantim Celulose e Papel, fui contratado com 22 anos, saí de lá com 26, 27 anos. E fui mandado embora. Naquela época houve assim uma leva ali de colegas que foram mandados embora, inclusive o meu chefe na época, que foi trabalhar no Pará, isso ano 98 para 99, e ele foi para Jari Celulose e levou alguns colegas e eu optei por não ir, nem fiz entrevista, nada. Tinha acabado de começar a namorar minha esposa e a gente de São Paulo, e aí tinha uma opção que era o tal do mestrado, né? Então eu falei, o que é essa história de mestrado, né? Acho que eu vou voltar para a universidade para entender um pouco melhor o que é essa história de pós-graduação, mestrado. E daí eu conheci uma pessoa em 98 que aparece aqui no cantinho, que é o professor Márcio Augusto Rabelo Naus. Professor Márcio Naus, formado na terceira turma de engenheiros florestais do Brasil, lá do Paraná, e ele era o diretor da divisão de produtos florestais do IPT em São Paulo. Professor Márcio foi assim quem me levou para a área acadêmica, científica, e diria que foi a principal pessoa dentro da minha carreira que me fez decidir ser professor e pesquisador, tá? Ele foi meu professor na pós-graduação, foi meu orientador e era também diretor da divisão científica, da divisão de produtos florestais do IPT em São Paulo, onde então eu fiz o meu mestrado. O professor Márcio faleceu há 4 anos atrás. Na noite de Natal ele teve um infarte em
2018 ou 2019. Acabou com o meu Natal também, uma pessoa muito querida, veio na Rural algumas vezes a meu convite, e além de ser um mestre, um professor, foi um amigo pessoal muito grande. Enfim, e aí com ele eu fiz esse mestrado no IPT. Vou dar uma apressada aqui, tá bom? Para passar a bola para vocês um pouquinho. Depois, terminando o mestrado, eu fiz o meu doutorado na Escola de Engenharia de São Carlos, na USP de São Carlos, e eu tive a oportunidade de viajar para a Europa. Foi minha primeira viagem internacional, e eu fiz uma parte do doutorado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que é uma instituição de pesquisa de Portugal. E aí a gente trabalhou em Portugal e na Espanha durante o doutorado por alguns meses, tudo isso financiado com a bolsa do doutorado da FAPESP, que tem aqui no Rio a FAPERJ, lá no São Paulo tem a FAPESP. Bom, e aí, para resumir, pessoal, em 2004 eu terminei o meu doutorado, e em 2000 dei algumas aulas. Foram 5 meses de aula em 2 faculdades particulares em São Paulo, em Itapeva e Garça. E em 2005 eu tive a minha maior conquista profissional, que foi passar no concurso da Rural. Então, 2005, novembro de 2005, eu passei, novembro de 2004, eu fui chamado para tomar posse em março de 2005 na Rural. E no ano passado eu tive um momento bem legal, que eu fiz a minha última progressão para professor titular. Somos 8 professores titular no IF, que são os professores que têm mais de 16 anos e que conseguiram cumprir todos os requisitos, atuar em pós-graduação, ter uma média de no mínimo 8 horas aula, orientações, etc. Aí a gente faz uma espécie de um concurso para fazer o último degrau da nossa progressão. Isso é possível depois de 16 anos. Eu consegui fazer isso direitinho, e somos 8 professores titulares na Rural, que são os mais antigos. Não tem nada a ver com o melhor ou pior professor, não. São aqueles que estão nessa etapa da carreira. Tudo bem? Bom, galerinha, já tem até gente indo embora. Eu vou falar um pouco mais da disciplina, mas eu queria fazer uma passadinha aí com vocês, se possível, até ver vocês um pouquinho pela câmera e dar um oi, saber de onde é que vocês são e como é que vocês estão, e a gente testar um pouquinho aqui, falar um pouquinho da expectativa. Daqui a pouquinho, logo 10h15, 10h30 a gente acaba. Eu vou falar inclusive da avaliação no formato online e no formato presencial, tá bom? Vou falar sobre essas duas coisas. Mas vamos lá, eu vou por ordem alfabética aqui. Então a Ana Carolina vai ser a cobaia. Ana Caroline. Ana Caroline, você tá ouvindo a gente aqui? Tá tudo bem? Opa, tudo bem, eu também tô te ouvindo. Você tá num computador, no celular? Quer ligar a sua câmera pra gente te conhecer? Ou eu relembrar de vocês? Mas a minha câmera não pega. Tá ruim sua câmera? Tá. Então vamos lá, então me fala. O áudio também tá picotando um pouquinho. Você tá onde, Ana? Em casa. Aonde? Em casa agora. Deve ser na internet. Tá picotando bem. Você tá em casa, você falou? No Rio mesmo? Seropédica? Isso. No Rio. Então tá bom, Ana. Já tomou suas vacinas todas? Todas. Muito bem. Você está frequentando a universidade de alguma forma? Tem muitos alunos fazendo alguma coisa de estágio, iniciação científica. Você está indo à Rural ou não? Não, eu tô sempre a tempo. Desde quando começou mesmo. Eu já não vou na
aí também por conta da pandemia, eu tenho alguns problemas de saúde. Aí eu não tenho saído. Tá, agora melhorou um pouquinho. Você falou que você tá no Rio de Janeiro, é isso? Isso. No Rio. Eu moro em Tá bom, Ana. Então tá, a gente vai se encontrando toda semana. Aos poucos eu vou conhecendo vocês melhor. E eu vou falar daqui a pouquinho também. Eu tenho ido à Rural desde o final do ano passado, pelo menos uma vez por semana, uma ou duas vezes por semana eu tenho passado os dias lá, tentando voltar algumas pesquisas da pós-graduação, principalmente. E aí a gente vai discutir, porque a gente vai precisar ter esse cenário mais claro, assim, sobre a realização ou não de um trabalho prático, que é a coisa mais legal da disciplina, tá bom? Mas já falo disso. E o Bruno? Bruno, tá ouvindo a gente aí? Opa, professor. Opa, tudo bem? Tem câmera aí, Bruno, não? Ou não? Tenho sim, professor. Só um minuto. Legal. Vocês já ouviram a piadinha da sessão espírita? Com todo respeito. Eu não ouvi, não. Com todo respeito aí para quem é espírita, tá? Inclusive aqui em casa minha esposa é um pouco mais do que eu frequento, mas a gente fala que essas sessões virtuais é que nem sessão espírita, se a gente precisa falar, Bruno, está presente, está ouvindo a gente, dê um sinal de vida e etc. Opa, o Bruno tá bem aqui, em espírito e apareceu bem pra gente. Tudo bem, Bruno? Onde é que você está? Em casa também? Oi, professor, tudo bem. No momento eu estou aqui em casa. Eu sou de Itamonte, aqui bem no sul de Minas Gerais. Opa, que legal. E desde o começo da pandemia eu estou ficando aqui, professor. Desde 2020, fazem 2 anos já. Não voltei para Rural. Uhum. E estou ficando aqui, assistindo as aulas aqui em casa. Vocês assim, a maioria já teve na Rural, né? Já teve algumas disciplinas presenciais. A maioria não, acho que todos vocês, mas é praticamente metade do curso, né, cara? 2 anos e tanto já afastados, né, da Rural. Vamos torcer pra gente se encontrar logo, tá bom, Bruno? Beleza, professor, espero isso também. Tá bom. Que período que você tá? Até esqueci de perguntar. Estou no 8º período, professor. Tá, então tá certinho aqui na disciplina, né? Uhum. Itamonte é legal, né? Eu passo bastante aí, minha esposa é de Barretos, em São Paulo, e a gente costuma ir por Minas ali, e aí às vezes eu passo aí em Itamonte, vou sentido ali Itajubá, né? Itajubá, Pouso Alegre. Sim. E aí a gente vai desviando dos pedágios e também o caminho é bem mais bonito e é mais curto também. Demora mais porque é muita curva, mas a gente passa aí direto. A cidadezinha pequena, mas a zona rural que é bonita, tem bastante super atividade. Pô, você é daí mesmo? Sou daqui mesmo. Ah, legal. Não, o lugar é lindo mesmo. Valeu, Bruno. Então a gente vai se vendo, tá bom? Tá bom. Deixa eu chamar aqui Daniele. Daniele, tudo bem? A Daniele voltou pro fonezinho. Vamos ver se ela consegue ligar a câmera. Eu acho que ela tá no celular, né, Daniele? Você tá conseguindo ligar o áudio, Dani? Vamos ver se ela... Tá bom. Você tá falando da onde? Vamos bater um papo aqui pelo chat mesmo. Aí vai depender ali, ó, rapidez. Tá bom, Daniele, tá em Campo Grande, Rio de Janeiro. Você tá indo para Seropédica de vez em quando ou não? 10º período. Daniele, eu não sei se eu lembro de algum de vocês, por isso que eu gosto de ver assim. Eu esqueci de falar, né? Eu fiz 50 anos no ano passado, então assim, já tá começando a algumas coisas esquecer de você. Projeto do PET da Flona. Ah, legal. Você é do PET, Daniele? Será que eu lembro? Tá. Vocês sabem assim, eu também fiquei bem afastado da Rural na pandemia, até por conta do que eu falei para vocês, né? Pressão alta,
alta, diabetes, um pouquinho acima do peso e principalmente asma. Então eu fiquei bem afastado. Poucos professores continuaram, né? E alguns alunos também de projetos da pós-graduação, iniciação científica. Beleza, Daniele, legal. Vanessa deve estar voltando em breve, estou em contato com a Vanessa. Também sou tutor de outro pet lá, a qualquer momento eu conto para vocês. Mas bom te ter aqui. Valeu. Tô quase 100% já. Ingrid, como é que tá? Consigo te falar com você? Oi, bom dia. Bom dia. Tá saindo o som? Tá saindo, tá bem alto aqui, inclusive. Vou até abaixar um pouquinho. Desculpa. Não, tá ótimo. E câmera, você tem? Não, eu tô no computador de mesa, que eu não tenho câmera. Ah, tá bom. E você tá onde, Ingrid? Eu tô em Campo Grande, Rio de Janeiro. Ah, acabou de falar, desculpa. E você tem ido rural ou não? Não. Também tá bem isolada aí durante a pandemia, né? Sim, só em casa. Tá, vamos torcer para que a gente se encontre logo, tá bom, Ingrid? Sim. Tá, que período que você tá? Passou do 8º já? Sim, 9º. Beleza. Então tá bom. Se vocês tiverem alguma pergunta, assim, tá bom? Sobre a disciplina, pode fazer também, tá? Tá bom, obrigada, professor. Beleza, bom te ter aqui também. O Jadson, acho que chegou agora, né, Jadson? Se conseguir ligar o microfone aí, a gente tá fazendo uma para tentar ouvir vocês. Está ouvindo a gente bem, Jadson? Tem que clicar, tem que clicar ali no microfone e habilitar o microfone. Talvez, Jadson, tenha que entrar e sair, porque acho que você entrou com a opção de só ouvinte. Tá. Beleza, eu vou passar para o Matheus aqui, se você conseguir entrar com o microfone, tá bom? Matheus tá ouvindo a gente? Matheus também tá sem o microfone. Deixa eu ver se ele consegue ligar. Matheus acho que chegou agora também, né? Não tinha reparado aqui no Matheus. O Matheus não tá... É a piadinha da sessão espírita. O Matheus não tá conseguindo se conectar com a gente. Matheus, você tá presente? Não. Matheus não está conseguindo uma conexão espírita aqui com a gente. Milena está presente com a gente? Oi, professor, estou presente sim. Milena está presente. Dê um sinal de vida então, Milena. Você tem câmera ou não? Não, estou com computador de mesa, não tenho webcam. Tá bom. Vocês fogem um pouco dessa conexão por câmera, né? Eu entendo um pouquinho, mas vamos lá. Eu sei das dificuldades também. Aqui, meu primeiro período online foi terrível, que o meu notebook era bem ruim, etc. Aí eu dei uma turbinada aqui na internet. O computador aqui de casa também é um computador, um desktop que eu melhorei bem. Comprei uma webcam. Enfim, faz parte aí de tudo que aconteceu. E você tá onde, Milena? Eu sou de São Gonçalo, aqui no Rio. Mas agora eu tô em Niterói, porque tive problemas com a minha internet em casa. E aí, pra não perder a aula, vim pra casa da minha tia, né? Os desafios aí de ter aula no online. Mas moro em São Gonçalo. Tá legal. Tem ido a rural? Não? Não, desde que começou a pandemia não cheguei aí, não. Tá bom, vamos torcer pra gente se encontrar também, tá, Milena? E período? Tá no 8º, 9º? Eu tô no 7º período. Ah, 7º. Então essa história do 7º, acho que talvez você tenha puxado a disciplina ou já encaixou no 7º? Eu puxei a disciplina. Acho que puxou, se não me engano, é porque a gente está fazendo uma reforma curricular, e eu nunca lembro direito, mas eu acho que o certinho é o 8º período de vocês, o processamento. E tem uma proposta aí que está rolando, que é talvez o ano que vem a gente juntar processamento e secagem. Depois eu falo disso para vocês. E a disciplina de resíduos, que ela é optativa, ela passaria a ser obrigatória, que é uma área que a gente está
trabalhando, né, com muito importante, inclusive na empregabilidade de vocês, muita gente mexendo com gestão e gerenciamento e possibilidades com os resíduos de madeira e outros resíduos florestais. A gente vai falar bastante disso, tá bom, Milena? Uhum. Bom, e a Raiza? Raiza, a primeira coisa é saber como é que eu falo o seu nome direitinho. Se é Raíza, se é Raiza. Deixa eu ver se ela... apareceu o microfone ligado, mas eu não tô te ouvindo não, Raiza. Será que tá com alguma coisinha aí de habilitar o microfone? Opa, fala mais um pouquinho, Raiza. Deixa eu aumentar aqui. Parece que algum mau contato aí fez um barulhinho aqui, mas eu não tô te ouvindo ainda não, a gente não te ouve. Quer tentar ligar e desligar de novo? Opa, tô te vendo agora. A gente pode combinar de falar por sinais. Deixa eu ver. Não. Opa, agora fez um barulhinho. Fala de novo. Tem alguma coisa aí de habilitar, Raiza? Que estranho, né? Esses microfones aqui, ó, esses aqui costumam dar algum tipo de problema às vezes. Aqui eu tenho um microfone também, mas aí depois de muito apanhar, ah, agora foi. Esse fonezinho do fio aqui, ó, ele costuma dar algum problema. Na verdade, ele funciona melhor no celular. Você está no celular ou está no computador? Não, eu estou no notebook. Ah, então acho que é isso. No notebook ele não... eu vou olhar direitinho. Mas agora ficou bem bom aqui. Me conta, primeiro, como é que a gente te chama? É Raíza ou Raiza? Raíza. Raíza, tá bom, não esqueço mais. E onde é que você tá, Raíza? No alojamento. Ah, você tá no alojamento. Você faz tempo que você tá por aí? Passou a pandemia aí? Tá trabalhando em algum projeto? Não, eu vim para um estágio e aí acabei ficando, esperando as aulas voltarem e não voltou. Uhum. Mas isso desde quando? Desde o ano passado? Não, faz umas 3 semanas mais ou menos. Aí eu tô aqui aguardando, vamos ver se volta ou se eu vou ter que voltar para cá. Uhum. O que eu tenho percebido, assim, eu tenho também ido à Rural desde o final do ano, que tem algum pessoalzinho voltando, né, para o alojamento, quem tem projeto, estágio, alguma questão assim, mas ainda está meio complicado por aí, né, Raíza, de alimentação, faltando luz, né, internet. A gente aqui que fica no alojamento, de certa forma, passa uns apertos, né? Uhum. Mas é isso, a gente vai aprendendo a lidar. É isso aí, por isso. Mas eu vim porque eu não sou de perto e acaba que eu vim para ficar e acabou não voltando às aulas. Isso é um pouco complicado também. Uhum. Você é da onde? Eu sou de Minas. De onde? De Minas? A minha cidade chama Santa Bárbara do Monte Verde. Ah, tá legal. Bom, Raiza, boa sorte por aí, Raíza, boa sorte por aí, então. Vamos torcer, né? Eu super entendo isso mesmo. Ontem alguém me falou uma situação bem parecida. Voltei na expectativa das aulas, agora a gente já não está sabendo se vai voltar ou não. Por enquanto, essa informação que tem, né? Que volta em março, né? Agora é aguardar, não tem muito o que fazer. Beleza. Eu vou falar daqui a pouquinho, mas só aproveitando que a Raíza está colocando, eu percebi isso desde ontem. São 2 turmas esse período, tá? É incrível isso, porque durante a pandemia a gente teve, isso acontece também na forma presencial. Tem turmas que tem bastante aluno, tem períodos que tem bastante aluno, tem períodos que ficam muito poucos em processamento. Eu dei aula durante
durante a pandemia para mais de 30 alunos e eu cheguei a dar aula para 6 ou 7, acho que foi o período passado. Me parece que vocês vão ficando assim, são ondas, sabe? Vai ficando acumulado e de repente vem bastante aluno. Eu tô com 2 turmas, uma de 15 e uma de 14 alunos, então eu acho bom isso, são 2 turmas com um número razoável. E enfim, e ontem tem alguns alunos também frequentando a Rural, tem o Newton, não sei se vocês conhecem o Newton, tá lá com o professor Fernando fazendo estágio, e eu tenho encontrado alguns alunos nessas minhas idas semanais à Rural. O que eu estou pensando é o seguinte, a gente vai ter que avaliar isso aula por aula. Se a gente não voltar presencial, eu vou marcar um horário assim para quem desejar desenvolver algumas aulas práticas ou o próprio trabalho da disciplina, bom, mesmo se continuar online. Então a gente acha um espaço bom. Eu dou aula só às quartas-feiras o dia todo e quinta-feira. Então fora da quarta e quinta a gente poderia marcar um horário de presencialidade ali, com máscara, protocolo, com pouca gente, mas algumas coisas eu acho que daria para rolar, tá bom? Raíza, então boa sorte aí, tá bom? Força aí, eu acho que isso que faz de vocês bons profissionais também é atravessar esses desafios todos, tá bom? Durante o curso na Rural, e eu sei que não é fácil, né? Tá bom, professor, obrigada. Tá bom, legal. E por fim aqui a Renata. Renata é nossa última da lista aqui hoje, de ordem alfabética. Você tá ouvindo a gente, Renata? Renata também tá com a entrada só do fone ali. Renata, teria que dar um jeito de ligar o microfone ou entrar e sair. E a Renata é um espírito de luz também que não tá conseguindo se conectar aqui com a gente. Renata, não estamos te ouvindo. Quem que eu não consegui aqui? O Jadson, a Renata. O Jadson acho que escreveu, né? Acho que foi o Matheus. Matheus, Renata, se vocês conseguirem algum contato, fiquem à vontade, tá bom? Dá um alô, eu gosto, né? Hoje é um bate-papo, como eu falei, e eu gosto de ver alguns eu acho que eu já cruzei, obviamente, na Rural, vocês já estiveram por lá, outros ainda não, e eu fico triste com isso, né, de ter já 3 turmas de processamento que a gente não encontrou no laboratório, etc. Então essa questão, só reforçando, de se for o período inteiro online, eu acredito que alguma questão presencial a gente possa marcar. Então tem aulas no nosso curso que são muito práticas, né? Desdobro primário da madeira é uma aula que eu adoro dar, ligar a máquina, processar a tora e etc. E aí a gente marca um desdobro primário. A gente vai fazer um desdobro de uma tora de pau-brasil que chegou pra gente, e aí seria muito legal. Isso eu faço muito quando tem algum projeto da pós-graduação, de alguma consultoria que a gente faz, alguma parceria, algum projeto que envolva processamento, e quase tudo que eu faço envolve processamento, eu convido vocês para participarem, e às vezes eu faço, nossa equipe, a gente faz a atividade do projeto dentro da aula. E isso funciona super bem, assim, é super legal, porque daí a gente fala da parceria, etc. A gente fez algumas vezes, tá bom? Bom, agradeço todo mundo aí que deu um oi. A Ingrid falou que o Matheus está com problema na conexão. São os nossos desafios das aulas online, tá bom? Bom, pessoal, eu vou mostrar rapidamente aqui uma das coisas que eu queria fazer hoje. Essa daqui que está entrando aí para vocês é a minha segunda tela, onde eu deixo algum material, às vezes eu deixo até a internet com o Google aqui aberto. Isso também é uma das coisas que a gente aprendeu, que eu
que algumas coisas vão ficar, né? Então eu nunca tive assim uma internet disponível durante a aula, né, em 2 telas, etc. Então em alguns momentos, vamos tentar achar aqui uma máquina tal, e a gente coloca no Google, compartilhando a tela, a gente acha a máquina, discute, vê onde é a empresa e etc. E aí isso é legal. Outra questão é a questão da gravação das aulas. Daqui a pouquinho eu posso mostrar o meu canal no YouTube, onde as aulas vão ficar gravadas, tá bom? Explicar daqui a pouquinho. Bom, aqui tem os participantes da turma, o contato de vocês, alguns aqui não sei porque não aparece a foto para mim, talvez seja alguma coisa do navegador, mas o que eu queria mais mostrar para vocês, vocês podem tentar aumentar aí um pouquinho, essa sequência aqui que eu coloquei hoje de manhã, tá bom? É a sequência que a gente vai tentar cumprir semana a semana. É importante, a gente se encontra então sempre às 9 horas, eu sou bastante pontual, 9h05, 9h10 no máximo, eu espero a galerinha chegar e a gente começa a aula. Professor, vai até meio-dia? Nem a pau, Juvenal, eu não consigo ficar aqui até meio-dia falando com vocês, tá bom? Ninguém merece, nem eu, nem vocês, ficar olhando para uma tela de computador até meio-dia. Então, a gente deve ter 1h30 de aula, 1h40. No mais tardar, 11 horas, a gente vai terminar esse momento síncrono aqui, tá bom? Tenho muito material, por isso que eu mostrei aqui, ó, deve estar pequenininho aí, mas acho que dá para ver. Então todos os materiais das aulas estão aqui no SIGA A, tem apostilas, tem aulas, tem trabalhos, tem artigos publicados, tem coisa aqui que está faltando na verdade, deixa eu ver se eu estou na turma certa. Tem um artigo que foi publicado por deixa eu tentar colocar aqui, isso aqui tinha que estar aqui na primeira aula. Aconteceu uma coisa muito legal há alguns anos atrás, que foi a publicação em revista, deixa eu já colocar aqui, acho que vai ficar agora, foi a publicação em revista de um artigo científico de uma, tem que entrar, às vezes tem que sair e entrar, de um grupo dessa disciplina, lá, que depois de se formarem, esse grupo pegou o trabalho dessa disciplina e publicou numa revista de circulação internacional. Tá, agora entrou. Coloquei aqui, ó, esse artigo publicado. Esse artigo publicado, eu não vou abrir agora aqui não, mas em determinados momentos eu vou abrir, principalmente se a gente tiver a possibilidade do trabalho, tá bom? Do trabalho prático. Então olha que legal, a gente durante essa disciplina faz um projeto em grupo de avaliação de usinagem e trabalhabilidade da madeira. Essas operações de usinagem são operações de processamento da madeira terciárias. Por que são terciárias? Porque as primárias são os primeiros desdobros, era aquela imagem que eu mostrei agora há pouco, que estava aqui na tela. Aquilo lá é processamento primário. Processamento primário é pegar a tora de madeira e cortar, e fazer pranchas, tábuas, ripas, caibros, terças, etc., pranchões. Então é transformar a tora em madeira serrada, isso é processamento primário. Processamento secundário, aí sim a gente produzir peças regulares, padronizadas. Então a gente classifica a madeira, muitas vezes cortando as laterais, aplanando
para a gente ficar com espessuras regulares. E aí a gente vai ter a perna de 3, o caibro 5x5, a ripa 15x5. Então a gente vai ter peças de processamento secundário. Depois, isso tudo não precisa gravar não, que a gente vai explicar direitinho. Depois a gente faz as operações de usinagem, que é o processamento terciário. O que são operações de usinagem? Lixar a madeira, acho que todo mundo já lixou uma peça de madeira, ou na pior das hipóteses lixou a unha, mas o lixamento, no lixamento é uma operação de processamento terciário. Furar com furadeiras. Que mais? Rasgo lateral, que são rasgos, entalhes, fazer encaixes, etc. E tem outras, são 10 operações de processamento terciário. Isso se chama usinagem da madeira. E essa é uma linha de pesquisa forte do nosso laboratório. Desde a graduação até o pós-doutorado, a gente faz operações de usinagem, que são padronizadas por normas nacionais e internacionais. A gente publica um monte de trabalho de usinagem da madeira, porque a gente avalia espécies nativas principalmente, não padrão, ou seja, a gente já fez muita coisa com espécies de eucalipto, pinos, etc., mas a gente começou a avaliar um monte de espécies nativas e algumas exóticas invasoras, que tem potencial madeireiro. Isso tudo a gente vai falar devagarzinho. E aí a gente faz essas operações todas, publica o trabalho. Para quê? Né? Para que fazer isso? Basicamente para a gente saber para que a madeira é boa. Tá? Qual é o destino final? Se ela é boa para construção, para móveis, para piso, para energia, ou para estruturas leves, para o mercado de embalagens. Então a gente tem um protocolo muito legal mesmo, modéstia à parte, que pouca gente no Brasil está fazendo, que é o protocolo de dizer para o que a madeira serve, tá bom? E a gente está publicou 2 livros já sobre isso, publicou vários trabalhos, e olha que legal, um grupo, se não me engano isso foi de 2017, 2018, um grupo de alunos aí, vocês, fizeram um trabalho de uma espécie, deixa eu abrir o trabalho, vai, tá tão legal o papo aqui, e eu gosto aqui, deixa eu ver se eu abro rapidinho. Então eles trabalharam, tá vendo aí, trabalharam com a madeira de ingá, vou tentar aumentar um pouquinho, escreveram esse trabalho e mandaram para uma revista, e esse artigo foi publicado e recebeu o DOI. O DOI, para quem está com o pezinho aí na área científica, o DOI é um documento de circulação internacional, que através dele é um link também, é uma organização internacional científica para buscar artigos de todas as áreas. Então, quando o artigo tem DOI, a gente tem a certeza e assim a confiança que é um artigo internacionalmente visível. Então, isso daqui saiu do trabalho da disciplina de processamento. Comportamento da madeira de ingá e Dulles, Marte, frente a ensaios de usinagem, o resto é o título em inglês. Então isso foi muito legal, a gente publicou já um monte em eventos de iniciação científica, como é que chama? Jornada de iniciação científica, etc. Agora, esse foi o primeiro e foi o único até agora, tá bom? Nesses mais de 10 anos que eu estou na disciplina, foi o único trabalho em revista. Eu acho que a gente poderia ter feito mais. A gente fez muito na pós-graduação, nas pesquisas, etc. Mas da disciplina, a gente conseguiu um trabalho científico internacional. E isso foi muito legal. Quem principal responsável por isso foi a Gabi, a Gabriela, que está fazendo pós-graduação no Espírito Santo. Hoje já se formou aqui com a gente. Se não me engano, a Gabi já foi para o doutorado lá na UFES. Tá bom, esse professor fala demais, né? Vamos só falar aqui da avaliação, que sempre me perguntam
deixa eu tirar a tela. Eu ia deixar a prova aqui. Deixa eu carregar a prova aqui para vocês saberem direitinho. Só me deem um minutinho aqui para eu carregar aqui na plataforma um exemplo da prova, antes que vocês me perguntem como é que está sendo a avaliação da disciplina. Eu tenho usado uma prova que é a prova que eu dava também na parte presencial, no momento presencial, só que nas aulas presenciais a gente tinha uma prova em sala de aula com 5 perguntas, uma prova bem padrão, né? 5 perguntas, cada um responde, eu corrijo, etc. A segunda prova é essa daqui, que é a prova que eu estou dando nas aulas online. Se a gente continuar online, provavelmente vai ser só essa avaliação. E depois tem esse trabalho que virou o artigo que eu acabei de falar, que tem peso 2. Por que o trabalho tem peso 2? Porque uma nota eu dou para o grupo, tá? Porque vocês me entregam uma coisa escrita. Não precisa ser impressa, pode ser escrita no computador, mas vocês entregam um material escrito e o grupo faz uma apresentação lá no final da disciplina. A nota do trabalho em grupo é uma só para todo mundo e a nota da apresentação é individual, porque daí que cada um vai falar o que fez, qual foi a parte que participou, como se comportou no grupo e etc. Aí eu não quero saber se vocês brigam ou não, fulano não fez nada, tal. Não, eu resolvo assim, tá bom? É uma nota para a parte escrita e se a pessoa não fez nada, não sei o que, ela nem vai apresentar, então ela não vai ter nota da apresentação. E aí ficam 4 notas, fica prova 1, prova 2, apresentação e parte escrita, tá? Se a gente ficar online, vai ser só essa prova. Como é que funciona essa prova aqui? Isso aqui já foi um período online. Cada um de vocês, olha lá, tem o nome de cada um. Cada um de vocês vai receber uma imagem diferente. Eu digo que é uma situação florestal / processamento. Então, nesse caso aqui, ó, que eu peguei aleatório, exploração, transporte e processamento de madeira nativa. Então, cada um vai receber uma imagem diferente. Cada um de vocês. Só que as perguntas são as mesmas. Legal, né? Acho que ninguém fez isso ainda. Só eu. Então, vocês recebem uma imagem e vão responder 4 questões. Ou escrever 4 textos de uma página. Eu falo que é uma página para cada tema. Otimização e processamento da madeira. Otimização do uso e processamento da madeira. Utilização de equipamentos e máquinas adequadas. Quais são elas? Geração, gestão e aproveitamento dos resíduos madeireiros. Certificação ou selo verde / sustentabilidade florestal e o tripé social, econômico e ambiental. Então são 4 temas que todos eles vão ser tratados durante a disciplina. Se a gente não conseguir se encontrar, o que vai me deixar muito triste, vai ser só essa prova, tá? E aí lá no final, de preferência com câmera, com áudio e também carregando aqui na plataforma, vocês vão apresentar a prova, tá bom? E essa vai ser a nota. Se daqui 4 ou 5 semanas a gente puder voltar às aulas presenciais, muda tudo e a gente vai fazer o trabalho também, pelo menos o trabalho, tá bom? Galerinha, da minha parte eu acho que era isso, tá? Sobre a disciplina, como eu falei, eu tenho um retorno, modéstia à parte, o pessoal gosta da disciplina, eu tenho um retorno bacana, muita gente depois da disciplina virou monitor, fez iniciação científica, fez mestrado, fez doutorado, e nesses meus 17 anos de rural, que eu estou fazendo esse ano,
a gente conseguiu inclusive empregar, e tem alguns alunos meus, posso falar? Meus alunos? Nossa, meus porque passaram aqui pelo laboratório, pela minha orientação, e que são professores hoje. Tenho a grata satisfação de ter estudantes que eu orientei, que foram para o exterior, que fizeram mestrado, doutorado, fizeram pós-doutorado. Muitos ganham mais do que eu, e eu tenho o maior prazer em falar disso. E alguns são professores hoje, referência em outras universidades. Alguns exemplos: professor Ananias da UFES do Espírito Santo, que fez mestrado e doutorado lá na Exalc, por minha indicação. Professor Jason, também lá da UFES, que acabou de voltar da Alemanha, fez um pós-doutorado na Alemanha, foi meu orientado de monografia. Então, assim, os cabelos eu tô perdendo, né? Eles vão caindo. Eu acho que eu vou ser que nem meu pai. Meu pai ficou careca, mas não tinha cabelo branco. Mas a barba já tá... Essa aqui é a famosa barbinha pandemia, né? Tem um monte de professor aí de barbinha. Eu falo que é a barba pandemia. Virou modinha aí deixar a barba. Então a barba pandemia aqui já tá meio branca. E aí, pessoal, para quem se interessar mesmo desse formato online, eu tô acabando, tá? Essa é a frase final. Eu quero muito conhecer vocês de uma forma presencial, de preferência. Gostaria que alguns tenham simpatia com o tema da tecnologia, do processamento racional, integrado com a sustentabilidade florestal, com temas da ecologia florestal, que isso é muito necessário. Eu vou falar muito disso. A gente vai falar, olha que legal, é uma disciplina onde a gente aprende a cortar árvore e cortar madeira. Ah, professor, que radical, né? Tem gente que já vem com o pé atrás. Pô, mas essa disciplina qual é? Você vai ficar falando pra gente como é que destrói a árvore? Não é bem isso, né? Eu vou falar para vocês, vou tentar ensinar como é que a gente utiliza assim a madeira da forma mais racional possível, e muito preferencialmente que essa matéria-prima tenha vindo de um plano de manejo florestal e que tenha uma certificação da sustentabilidade desse processo, dessa origem, tá? E aí é o que é mais legal nessa área, não sei, na minha opinião, é aliar o processamento à ecologia florestal, tá bom? Ter uma visão integrada, e aí eu vou insistir muito nessa tecla com vocês, e é a linha que a gente tem seguido. Inclusive hoje eu tenho parcerias com professores da restauração florestal, com professores da política florestal, com professores da silvicultura e etc. Tá? Então tá bem legal. Eu trabalhei muito com pinos, eucalipto, celulose, etc. Não fazia nada disso. Já há mais de 10 anos aí a gente tem trabalhado muito com madeira nativa de manejo florestal sustentado. Bom, é isso. Queria... eu esqueci de uma coisa importante. Por favor, turma, coloquem o seu número de celular, porque isso não tem no SIGA. Coloquem ali no chat, porque eu vou formar um grupo de WhatsApp com vocês, tá bom? Quem não quiser manter sua privacidade aí, mas o WhatsApp está funcionando muito bem. Então, ali no WhatsApp, por favor, nada de bom dia, boa tarde, boa noite, nada de política, nada de piadas, mas só assuntos relativos ao processamento, tá bom? Às vezes eu coloco algum videozinho bacana que eu recebi pelo Facebook, de uma máquina nova, um processo, alguma oportunidade de estágio, mas na maior parte das vezes o nosso grupo do WhatsApp vai ser para combinar alguma questão relacionada à aula, e principalmente eu vou colocar o link da gravação da aula, tá bom? Demora um pouquinho porque eu dou as 3 turmas, descanso sexta, final de semana. Na segunda-feira mais ou menos vai estar ali no WhatsApp o link para a aula gravada, tá bom? Todo mundo colocou que tá aí? Obrigado. Daniele, Milena, Raíza, Ingrid, Jadson, Ana Carolina e Bruno. Tá bom. Os demais a gente vai adequando aos
poucos aí. Já coloquei uma informação no Cigar e a gente se encontra religiosamente, então, de forma online nas próximas semanas e, conforme as coisas forem acontecendo, também presencial em algum momento esse período. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Se quiserem falar.